Paz do Senhor Jesus, queridos. Então, continuando a nossa leitura de Atos capítulo 8, o Filipe aproximou-se então daquela carruagem e percebeu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías e pergunta para ele: você entende o que você está lendo? Ele responde: como eu poderei entender se alguém não me explicar? Esta é uma forma tão linda de nós entendermos o nosso ministério, explicar a palavra de Deus. Ele convidou Filipe entrou na carruagem, se assentou ao lado dele e percebeu que ele estava lendo então justamente aquela passagem de Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça, e quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco então perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Ele está falando de si mesmo ou de um outro? Você já chegou o momento que você gostaria tanto de entender a palavra de Deus, de entender aquilo que está escrito? É esse o comportamento deste homem, desse eunuco. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Eu queria parar por aqui e pensar um pouquinho. A palavra que nós pregamos deve levar as pessoas ao arrependimento, à compreensão. A palavra de Deus deve levar as pessoas a compreender quem é Jesus, o que Jesus veio fazer aqui, a razão de nós termos Jesus como Senhor de nossas vidas, o porquê nós confessamos a Jesus. Então Filipe, começando por aquela palavra, explicou o Evangelho para ele, explicou as boas novas de salvação, e mais do que isso, Filipe falou acerca da necessidade de confessar a Jesus e também de ser batizado. Você percebe que o próprio eunuco diz isso, né? Ele passa perto de água e vê ali água e fala: olha, eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? O que impede que eu seja batizado? E por que ele pergunta isso? Ele não sabia nada sobre isso, sobre o batismo, sobre a necessidade de ser batizado, mas porque Filipe explicou, porque Filipe trouxe uma explicação da palavra de Deus e ele entendeu, e porque ele entendeu, ele quer agora aplicar aquela palavra em sua vida. Eu quero entregar minha vida totalmente para Jesus, eu quero ser um discípulo do Senhor. Se você quer, então você precisa seguir as Escrituras e também ser batizado. O batismo é tão importante. Nós amanhã vamos falar um pouco mais sobre isso. O que impede você de ser batizado? O que impede você de ser batizado? Não, pastor, nada impede. Eu fui batizado quando criança, eu fui batizado quando pequeno. Muitas pessoas acham que aquilo que aconteceu na igreja tradicional foi batismo. Mas não, querido, batismo, biblicamente falando, não é isso. Biblicamente falando, pela palavra de Deus, o batismo é o que aconteceu com esse eunuco. É o que acontece com você quando você crê no Senhor Jesus e você deseja ser batizado. É uma decisão pessoal, não é dos pais. Não é o pai que decide pelos filhos, né? Não é desse jeito. Então amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Hoje vamos ficar com esta palavra preciosa do eunuco. Como eu posso entender? Como eu posso entender se alguém não me explicar? Eu preciso de alguém que me explique para que eu então entenda. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, somos gratos por teu amor, por teu cuidado, por tua bondade. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de nós, por nos dar entendimento e compreensão da palavra. Nós te agradecemos. Eu te glorifico, meu Pai querido, por esse privilégio de estar aqui
na cidade de Catanduva e poder, meu Pai, também aqui pregar a Tua palavra, falar da Tua palavra, ensinar. Muito obrigado, meu Pai. O Senhor nos dá esse privilégio. Obrigado por esse lugar, por essa cidade tão linda. Obrigado pela igreja que cresce aqui. Obrigado por nossos pastores locais, Márcia e Elis, por sua equipe. Nós te agradecemos e rogamos Tua bênção, meu Pai, sobre esse lugar e também sobre a vida desse meu irmão e irmã que ora conosco nesse instante. Que o Senhor abençoe, derrame graça e unção, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe tua vida, receba nosso abraço, em nome do Senhor Jesus.